Vamos estudar agora o assunto tipos de sociedades. Algumas sociedades que são importantes para você entender na visão contábil. Claro que pega aqui um pouco mais até a parte de direito empresarial, mas tem uma parte sobre sociedades de grande porte, que na verdade as bancas acabam cobrando em contabilidade. E eu não posso deixar passar nada, porque eu quero que você seja um aluno nota 10. É isso, pessoal. Vamos lá, olha. Tipos de sociedades, tá? Então vejam, as duas sociedades mais enfatizadas são quais? Olha, vou colocar aqui tipos. Tá? Tipos de sociedades. E eu tenho que nós chamamos de sociedades anônimas, ou SA, tá? Que também são chamadas aqui de sociedades por ações. E eu tenho as sociedades limitadas, que são as LTDAs, tá bom? Vale lembrar que as sociedades anônimas, elas são trabalhadas lá na nossa lei das sociedades por ações, que é a lei 6.404 de 1976, que é também chamada de lei das SAs, ou seja, das sociedades anônimas, das sociedades por ações, tá? Na ausência de normativo dessa lei, nós vamos utilizar o Código Civil, tá? O Código Civil. Já as sociedades limitadas, elas têm por base o Código Civil e, na sua ausência sobre algum determinado ponto, eu uso a lei número 6.404, tá? De 76. Beleza? Pessoal, vamos agora fazer uma comparação entre as duas normas, trazendo alguns itens. Então, por exemplo, ó, documento. Qual é o documento de constituição de uma sociedade anônima? Ele é o quê? Ele é o estatuto social, tá? No caso das sociedades limitadas, eu tenho um contrato social. Então, o documento para a criação de uma sociedade anônima, que é um tipo empresarial, é o estatuto social, que lá no jurídico tem as informações para eu poder fazer, né, uma norma dessa. Fechado? Beleza. Já no caso
Das sociedades limitadas, eu tenho um contrato social. Show de bola. Como é que fica a divisão do capital? Ou seja, o capital social. No caso das sociedades anônimas, eu divido em ações. No caso das sociedades limitadas, eu divido em cotas. Então, o capital é dividido em unidades nas sociedades anônimas, ações, nas sociedades limitadas, essa divisão é chamada de cotas. Qual é aqui o tipo de atividade? Tá? Qual o tipo de atividade? Então, no caso das sociedades anônimas, eu tenho sempre mercantis ou comerciais, tá? Show de bola? Então, sempre são empresas comerciais. No caso das sociedades limitadas, eu tenho sociedades que podem ser comerciais ou civis. Tá bom? Ou civis. As sociedades anônimas, a administração dela é feita de que forma? Tá? Ela é feita por um conselho de administração e diretoria ou apenas diretorias, tá? Show de bola? Ele é administrador por um conselho de administração, que é um conjunto de pessoas, e diretoria ou apenas diretorias. Isso ocorre, por exemplo, em instituições financeiras. No caso das sociedades limitadas, eu tenho um sócio administrador, ou, claro, os sócio administradores, ou um administrador propriamente dito, que é contratado pelos sócios. Fechado? Beleza. No caso da sociedade anônima, eu tenho um controle, que ele é o quê? Que esse controle ele é maior. É feito por meio de um conselho fiscal. Então, há um conselho que fiscaliza a administração. No caso das sociedades limitadas, não há esse conselho. É o próprio sócio administrador ele contratar alguém. Então, há um controle menor das atividades.
Fechado? Tranquilo. E como é que funciona a razão social? Olha, nas sociedades anônimas, ou eu chamo a Companhia Brasileira de Distribuição, que é, por exemplo, o Pão de Açúcar, tá? Ou eu tenho um nome e eu tenho ao final SA, tá certo? Eu tenho várias empresas SA, tá bom? Beleza? Excelente. Então eu tenho lá Petrobras SA e assim por diante. Tá bom? Já no caso das sociedades limitadas, eu tenho aqui o nome e aí limitada. Ok? Então vejam que a gente detalhou bem para você. Olha aí. Então ficou bem fácil de a gente monitorar. Combinado? Tranquilo. Então já anota tudo aí. Que fica bem claro. Então, eu tenho aí a comparação dessas duas importantes formas empresariais. Vamos avançando. Então, tipos de sociedade eu fiz aí mais um quadro para te auxiliar, tá certo? E ele diz, olha, a sociedade anônima, tá? O capital dela é ações, na limitada é cotas. O documento na anônima é estatuto social, na limitada é contrato social. Na administração eu tenho um conselho de administração e diretorias, ou apenas diretoria. Né? Então funciona um grupo de pessoas. Então isso acontece muito em instituição financeira. Tem um conselho de administração, eu que já presidi uma instituição, né, financeira não bancária, que foi a agência de fomento do Piauí, que é como se fosse um banco de desenvolvimento. E aí o que acontece? Eu tenho lá o conselho de administração, que tem uma quantidade de pessoas, 5, 7, depende, como foi constituído, e eu tenho uma diretoria executiva, que tem um diretor-presidente e o diretor dependendo das alçadas ali que são feitas. Então, há uma administração nesse sentido, claro, fiscalizada pelo Conselho Fiscal, no caso de sociedade anônima. Já no caso da limitada, eu tenho uma ou mais pessoas designadas no contrato, que pode ser sócios administradores ou sócio administrador e os administradores. O objeto social da anônima é sempre mercantil, ou seja, sempre empresas comerciais que colocam ali os seus produtos à venda. Já no caso da limitada, eu posso ter sociedades civis e comerciais. Posso ter algum outro tipo de sociedade. Fechado? Olha aí mais. Agora vamos ver as sociedades de grande porte. Então, essas sociedades de grande porte, elas foram criadas lá na lei, tá?
foram criados lá pela lei número 11.638 de 2007. Está lá no seu, tá? No seu artigo 3º. Ele fala o que é uma sociedade de grande porte. Então, ele diz que é uma sociedade de grande porte as empresas que têm um ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões de reais. Tá? Show de bola? Claro que isso é o quê? As informações do exercício anterior. Então, se no anterior não tinha, não é sociedade de grande porte. Mas se no exercício anterior ela teve um desses dois itens, não precisa os dois, no exercício atual ela é considerada uma sociedade de... Beleza? Pronto. A norma também é bem clara em relação a outra coisa. Ele diz, olha, as sociedades de grande porte, mesmo que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, mesmo que não seja SA, aplicam-se a ela todas as disposições da Lei 6.404 sobre o quê? Sobre escrituração, elaboração de demonstrações e auditoria independente nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Tá? Claro, auditoria independente aí. Show de bola. Auditor independente com registro na CVM. Perfeito? Pronto. Show de bola. Então vejam, mesmo não sendo um SA, a sociedade de grande porte limitada ou outra que tem essa informação aqui, eles são obrigados a escriturar, elaborar demonstrações e contratar auditor independente registrado na CVM, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Tá? E elas não estão obrigadas a publicar as suas demonstrações contábeis. Elas têm que elaborar as suas demonstrações contábeis, mas publicar elas não estão obrigadas. Fechado? Não estão aí obrigadas. Então, vejam que é outra informação aí bem interessante, tá? Bem interessante. Pronto. Para finalizar, o que é que eu tenho? Olha, eu vou ter questões. Então, segundo a lei número 11.638, em seu artigo 3º, parágrafo único, considera-se a empresa de grande porte aquela que possuía no exercício social anterior o quê? Tá? O que é que ela tinha? E aí nós vamos avaliar. Show de bola? E aí vejam. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Ele me diz o quê? Eu tenho que ter um ativo superior a 240 e uma receita bruta superior a 300 milhões. Então, superior a 240 e não é inferior, é superior. Superior a 240 e superior também, tá? Ativo superior a 240 e receita bruta anual superior a 300 milhões. Gabarito letra C. Superior a 240 e receita 300. Superior a 240 e aqui é 300 milhões, tá? Então, confirmado aí, letra C de capacidade. A próxima. A lei número 11.638 introduziu o cenário contábil à figura das sociedades de grande porte. Identifique a alternativa que apresenta uma referência correta sobre esse tipo de sociedade, assinalando-a. Olha, pessoal, receita bruta anual de até 240 milhões, não, é receita bruta anual superior, maior que 300 milhões.
Elas estão obrigadas a publicar suas demonstrações? Não. Elaborar, publicar não. Não tem as mesmas obrigações que as sociedades anônimas em relação à escrituração contábil? Tem sim. Nós vimos que escriturar, elaborar e auditoria independente. Obrigam-se a auditoria independente, perfeito? E ativos totais aí. Pessoal, a receita bruta é superior a 300. Né? E ativos totais que são superiores a 240 milhões. Tá bom? 240 milhões. Eu tenho aí o nosso gabarito letra D. Então, bem interessante. Vejam aí que a gente conseguiu trabalhar com você esse ponto, tá? Então, não esquece da questão de importantes formas empresariais, são muito solicitadas, sociedades anônimas ilimitadas. Sociedades anônimas são utilizadas para grandes empresas e eles têm ali alguma diferença no seu capital, ações e cotas e assim por diante. Tá? E a sociedade de grande porte foi uma inovação da Lei 11.638, que traz ali algumas informações como quando é considerado uma entidade de grande porte, quando ela tem uma receita bruta anual superior a 300 milhões ou um ativo total superior a 240 milhões. É isso que nós teremos. E aí ela não é obrigada a elaborar, a publicar as suas demonstrações, mas mesmo não estando sob a forma de SA, elas têm as mesmas obrigações das SAs em relação à Lei 6.404 para escriturar, elaborar suas demonstrações e auditoria independente pela Comissão de Valores Mobiliários. Show de bola? Foi uma aula bem mais tranquila, bem mais rápida, mas bem produtiva sobre esse tópico importante.